Olá, sejam todos muito bem-vindos. Feliz Ano Novo, feliz 2025. Estamos gravando o nosso primeiro programa. E temos uma novidade para esse ano. Até o ano passado, os nossos encontros, o Conversas da Alma, acontecia semanalmente, todos os domingos pela manhã. E a partir desse ano, em 2025, será a cada 15 dias. Mas continuaremos aqui. Assista, siga, compartilhe. É muito importante para nós a sua divulgação. E hoje nós trouxemos aqui dois jovens, Tarsila e Lucas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite. E hoje nós faremos aqui uma conversa bem interessante sobre a mocidade espírita. Cadê os jovens? Cadê a mocidade? O que está acontecendo aí no nosso movimento que não está atraindo tantos jovens, que aliás já foi pauta de outras conversas, né? Então sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, na verdade, né? Acho que ter essa oportunidade é incrível. Mas vamos lá, quem é Tarsila? Depois eu vou perguntar para você quem é o Lucas. Eu sou uma jovem que veio da mocidade, né? E hoje eu sou dirigente da mocidade lá do Nea Luz, em Carapicuíba. E eu acho que, para mim, o principal, assim, de tudo que faz quem eu sou hoje, eu acho que sempre foi um pouco disso, desse estudo que eu tive com a mocidade, né? Os meus pais conheceram a doutrina quando eu era pequenininha e isso fez, assim, uma grande diferença na minha vida. Até o tempo que eu fiquei um tempo fora, assim, da doutrina, eu falei, não tô entendendo o meu objetivo aqui, se eu não puder voltar. Então, você já veio praticamente de uma família espírita e desde criança você já estava no meio espírita. Sim, foi. A família, né, dos meus pais sempre foi católica, mas o meu pai, ele era ateu. E aí ele sempre teve muito essa questão de, tipo, nossa, não faz sentido tudo que eu tô ouvindo aqui. E aí, quando eles se mudaram da Lapra para Carapicuíba, eles acabaram conhecendo o Neove. E aí foi lá que eles mataram aquela curiosidade de, tipo, nossa, o que é isso? O que é um centro espírita, né? Uhum. E aí, realmente, desde lá, eles seguiriam frequentando e foi uma coisa que eu acho que sempre ficou para todos nós em casa. Ai, que bacana. E você, Lucas? Eu gosto de ser chamado de tio Lucas, né? Eu sou do Neove, venho de berço católico, né? Conheci a doutrina no falecimento do meu irmão, né? Aí meu pai estava em busca de respostas para tentar entender um pouco. Eu estava meio rebelde, né? Na época, não estava entendendo. Meu pai tentou me levar nas mocidades, tentou me levar nos cursos para a gente conhecer. Ele se identificou muito, né? Eu também, quando eu conheci a doutrina, ela fez muito sentido para mim. Eu tinha muitas dúvidas que a Igreja Católica não tirava, né? E quando eu cheguei no Espiritismo, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, né? O Espiritismo me abraçou, né? Nessa oportunidade, quando eu estava precisando bastante. E daí comecei, né? Comecei a ir fazer os cursos, só que tive muitas desavenças, né? Comecei a fazer o curso técnico à noite, aí desisti a primeira vez do curso em 2014, depois tentei de novo em 2017, aí iniciei a faculdade à noite, não consegui fazer o curso de novo. E agora em 2022, terminei a faculdade em 2021, falei, não, agora eu vou levar o curso a sério, eu quero levar isso aí. E caí na mocidade meio que de paraquedas. Eu passei por uma separação, né? Tava praticamente casado há 6 anos, nós separamos, aí voltei pro núcleo para fazer um tratamento espiritual, Sim. né? Para ficar melhor. Aí iniciou 2022, vou começar o curso e agora eu vou terminar, né? Comecei fazendo curso, né? E perguntei para a professora uma vez, Jussara, não tem algum complemento? Porque eu já sabia muito das coisas do primeiro ano do básico, né? Aí eu falei, não tem algum outro grupo que eu possa estar participando, né? Um pouco mais avançado, mas eu vou continuar no básico. Lucas, você pode ir pro GESP, né? Que são os Jovens Espíritas Semeadores da Paz do Neove. E eu falei, mas eu tava com 24 anos. Eu falei, Jussara, eu não tenho mais idade pra isso. Ela, minha filha tem 22 e tá frequentando. Aí eu falei, eu vou vir esse domingo, né?
Aí foi onde eu conheci a Emily, que foi a evangelizadora que me aguentou aí de 2022, 2023. E em 2023 caí num curso de evangelizadores. Foi onde eu conheci a Tarsila, né? Aí a gente fez lá no Seara de Kardec, né? Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, abri o curso de evangelizadores, eu falei, vamos ver, né, como que é. Não imaginava que eu um dia daria aula, né, para jovens, que eu estaria nesse movimento. Mas em 2022, quando eu conheci o EGE, né, que é o Encontro de Jovens aqui da região, eu falei assim, esse trabalho, ele é essencial. Super importante. É super importante, esse trabalho tem que continuar. Aí, como que eu faço para ajudar, né? Aí começamos, em 2023, entrei no curso de evangelizadores, né, foi no primeiro semestre, aí terminamos o curso de evangelizadores. Eu tava já louco para dar aula agora. Já tava querendo, mas tudo. E aí foi no segundo semestre que a gente teve um projeto novo surgindo, que aí eu conversei com a coordenação, e aí ele veio junto com a gente para esse novo projeto, que foi o Unificart, né, que a gente fez na a gente vai falar um pouquinho deles, mas aprofundando um pouquinho mais essas informações. Mas, Lucas, você trouxe bastante coisa interessante e que eu acho que é bacana a gente colocar como pauta da conversa, isso das suas interrupções do curso, né? Porque eu acho que é um momento, né, que o jovem ele está se dedicando realmente a entrar numa faculdade, a seguir uma carreira, a buscar uma carreira. Ele está tentando se descobrir enquanto pessoa, né? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? E muitas vezes ele não dá conta, não consegue. E aí é por isso que, às vezes, nós vemos esse esvaziamento também nas casas dos jovens, né? Porque eles não conseguem. Ou porque eles estão estudando, ou porque estão buscando trabalho. Como que vocês veem isso nesse contato diário que vocês têm aí com a juventude? Eu pelo menos, né, hoje eu sou dirigente, né, do GESP lá no NEOV, e eu tenho muitos jovens com essa faixa etária, né, 18, 19 anos, e eles ficam nessa, né, começaram a trabalhar alguns, outros estão fazendo cursinho, né, pré-vestibular. E quando chega no domingo, né, eles, Lucas, não vou não, vou tirar o domingo para descansar. Né, e a gente entende, né. Na minha época mesmo, quando eu frequentei o GESP, só que eu não me identifiquei. Eu ainda estava meio, né, buscando outras coisas, se organizando internamente. Eu estava na minha fase rebelde, né? Então eu falei assim, não, agora não tem tempo para religião, né, na minha vida. Deixa eu focar nos meus estudos, eu quero trabalhar. Aí você com 18 anos, 17, você fala, não, preciso trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar uma moto, comprar um apartamento. Sempre tudo, né? Eu também acabei parando, eu acho que, eu acabei pegando 2 anos de faculdade antes e 2 junto com a pandemia. Então, eu também acabei parando junto. E depois, assim, pra voltar, realmente, eu acho que foi muito essa questão de, nossa, e agora? Como que a gente volta? Será que é tudo a mesma coisa? Porque, realmente, quando você para e você fica, eu tenho que estudar, eu tenho um monte de coisa pra fazer, aí tem vestibular, aí tem trabalho, aí você se torna adulto. E aí parece que realmente é um negócio que vem com um boom, assim, que do dia pra noite você virou adulto, você tem responsabilidade. E realmente é uma faixa etária que a gente sabe disso, e que você tem que ficar naquele apoio. Que não dá pra gente realmente falar assim, poxa, não, vem, faz um esforço, cobrança, né? E você cobrar. Mas eu acho que é a importância também da gente deixar um espaço de confiança. Porque eu acho que foi uma coisa que a gente sempre teve quando eu fui da mocidade também. Eu acho que era isso, que você torna o seu evangelizador, o seu dirigente, um amigo também, né? Assim como as outras pessoas que estão com você na mocidade. Então, isso meio que faz com que você tenha também um círculo de amizade que te ajude nisso. E você tocou, acho que, num ponto super importante, né? Essa questão da confiança. Porque o jovem, ele precisa, porque ele está realmente nesse turbilhão, que nem você falou, né, Lucas? Sim. A gente não sabe o que vai fazer, o que vai ser, e tem que trabalhar, e de repente você assume responsabilidade que você virou adulto, né? Então, até ontem eu era adolescente e anteontem eu era criança, como que hoje eu sou adulto. Então, tudo isso, se o jovem não encontrar esse espaço de validação, inclusive, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, ele não permanece, ele se afasta.
E como que vocês têm trabalhado essa questão de chamar os jovens, não só de chamar, mas de manter os jovens com tudo isso que está acontecendo na vida deles fora de um centro espírita, vai? No GESP, uma coisa que deu muito certo esse ano foi as aulas no parque, né? No Parque Vila Lobos. Então, a gente sempre tenta, né? Eu agora vou tentar marcar de novo esse ano, em abril e em setembro, uma aula no parque pra gente dar uma descontraída, né? Tá. Aí a gente pega ali 1 horinha, faz uma aulinha, né? Para todo mundo ali num piquenique, né? Aí os jovens, eles já veem alguma coisa diferente, né? E assim, um parque pra gente andar de patins, jogar um vôlei, já é algo que eles gostariam de fazer. Sim. E deu super certo, né? Até na segunda aula que a gente fez no parque no segundo semestre, em setembro, a gente convidou o NEAL, né, para participar com a gente. Então já foram 2 centros, a aula foi super gostosa, né? A Tarsila me ajudou a montar. Aí a gente faz essa aula e depois, vamos brincar. A gente foi na roda gigante lá no parque, tiramos várias fotos, né? Divulgando, mostrando para os jovens a importância deles estarem com a gente, né? Acho que a gente tenta trabalhar sempre isso. Eu peguei também nessa virada dessa troca de bastão, né, da Emily para mim, uma juventude nova, né? Então entraram novos jovens na minha mocidade, né? Eles tinham cerca de 14, 15 anos e eu fiquei meio perdido, porque eu vinha de uma mocidade que Mais tinha velha. Uma mocidade mais velha. Sim. de 18, E quando a gente, 19 porque a anos. gente saiu disso, né? Realmente, eu vi a minha mocidade assim, tipo, ir se desfazendo aos poucos, né? E depois, quando você volta, você vê realmente que é um ambiente totalmente diferente, né? Sem falar que esse processo de você sair de ser evangelizando para se tornar evangelizador também é outra coisa. E lá os encontros nas casas, né, que vocês trabalham, que vocês atuam, os encontros são semanais? Sim. Enquanto está tendo a palestra pública ou os tratamentos, Não, ou é um dia especial? Não, lá no Nea Luz, o domingo de manhã é só para mocidade, evangelização e grupo de pais. Tá. Então, às 9 da manhã a gente começa e aí é dividido. Tem o grupo de pais, a evangelização e a mocidade, para que seja todo mundo no mesmo tema, né? Isso, para que a família esteja em tratamento. Entendi. Em estudo. Aí no NEOV, a gente tem a palestra às 9 horas da manhã e às 10 horas ao meio-dia, que é a mocidade. Tá. Aí a ideia é que o jovem vá, assista a palestra, tome um passe e depois suba para a mocidade. E a evangelização e o grupo de pais de vocês é no sábado à tarde. Isso, das 16 às 17. E como que vocês sentem, enquanto jovens, adultos, essa entrada da mocidade nos centros espíritas? Como que é a recepção dos dirigentes? Nós sabemos que tem casas que são um pouco mais abertas, outras que estão um pouco mais fechadas ainda para esse movimento. Como que vocês sentem quando vocês querem trazer uma novidade? Porque o jovem é muito movimento, né? Então é até legal a gente falar desse movimento, porque eles são um movimento, eles querem um novo, eles querem modificar, eles querem trazer um novo olhar, um novo jeito. Quais são, assim, os impasses ou as dificuldades que vocês sentiram aí nesse processo? Agora, em 2023, eu entrei para a coordenação do EGE, né? E em 2023 nós tivemos uma baixa aderência de jovens, né? Então, em 2024, no início do ano, a gente já começou a preparar um time de expansão, né? A ideia era ir em novos centros e fazer o convite para... Uma captação. Sim. Isso. E isso é uma coisa, tipo, muito nova, eu acho que, assim, hoje, da visibilidade da mocidade. Eu acho que vindo realmente de alguns anos de mocidade, eu sinto essa diferença, né? Sim. Eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar naquele ponto de falar assim, poxa, todas as casas têm uma mocidade, vem a mocidade. Mas eu acho que hoje a gente consegue talvez ter um pouco mais de espaço. E foi um movimento que as antigas dirigentes lá acabaram fazendo, de tipo assim, vamos ter pessoas da mocidade entrando para o conselho da casa, entrando para outros departamentos, para que eles consigam também trazer essa visibilidade, né? E aí a gente teve até um caso agora no final do ano lá no NEAL, que por conta do Instagram, 2 jovens foram no fim de semana. Então entra muito nisso, né? E aí realmente com a coordenação do EGE, o nosso plano era esse, porque realmente o EGEC era de Carapicuíba e a nossa intenção era que ele não fosse só de Carapicuíba, que ele se expandisse.
E aí, quando a gente montou o time de expansão, que era nós dois e mais uma amiga nossa, a ideia era essa. Mas eu acho que o mais difícil, assim, é como você é recebido na casa. Porque, você não consegue chegar e explicar para uma pessoa direto. Você precisa, eu preciso falar com tal pessoa que é responsável por esse departamento. Espera aí um pouquinho que eu vou ver se ela tá desocupada. E aí, às vezes, você fica lá um tempão sentado, enquanto você fala assim, não é que o meu tempo é super precioso, mas eu acho que assim, poxa, vamos pelo menos se organizar um pouquinho, porque a gente não ia sem avisar. A gente tentava procurar pelo menos o contato já dessa pessoa para falar assim, dia tal, eu tô querendo fazer uma visita aí para conhecer a mocidade de vocês. Tudo bem? A gente pode estar indo? Então, justamente para já a gente já conseguir ter esse retorno, né? Sim. E aí, realmente, acho que hoje, assim, depois da gente ter ido pelo menos umas 2 vezes nessas casas... Entendeu o processo. As pessoas começaram a entender também o que a gente estava fazendo lá, né? Do que a gente estava querendo buscar. Eu lembro na minha infância, eu vim também de família católica, na minha infância, adolescência, mas eu tinha muitas amigas que eram da Igreja Batista, presbiteriana, e eu lembro que tinha os acampamentos, e eu cheguei aí num acampamento, porque não era fechado só para os jovens evangélicos, né? E era muito bacana, um acampamento que você ficava lá uma semana, né? E tinham também os esportes, tinham as atividades culturais, as brincadeiras, e tinha também lá, no caso, o momento do culto, que você lia a Bíblia, você discutia e tudo mais, né? E eu não sei se existe esse tipo de movimento, porque você vê isso, para mim, eu não vou falar muito, mas foi uns 40 anos atrás. Sim. E já existia. Sim, e que continua existindo, né? Que é um jeito diferente de unir os jovens em prol de um objetivo, de um tema. Vocês têm esses planos de tentar... Com certeza. Começar a pensar Na nisso? verdade, assim, eu tive... A minha primeira experiência, realmente, assim, com um evento grande foi no Rio. Então, assim, a mocidade que eu ia na época lá no Neal, a gente tinha muito esse contato porque alguns dos nossos evangelizadores vieram do Rio para cá. E aí tem um evento que acontece no Carnaval, que é a Comerge. E aí foi a primeira vez que eu fui num evento. E são os dias de Carnaval, né? Então são os 5 dias. E aí a gente dorme na escola, então realmente é um acampa dentro também, né? E é muito legal, assim, eu acho que isso fez toda a diferença pra mim. E aí quando as meninas vieram com um projeto de criar o EJEC, quando ele surgiu, eu tô desde o primeiro EJEC como participante, né? E me tornei coordenação em 2022, mas eu acho que isso pra mim foi uma coisa super legal. Porque era uma maneira de você ver que outras pessoas também estavam no mesmo ideal que você, né? E aí, aqui em São Paulo, tinha a Comespro, que hoje já não acabou mais funcionando por causa de alguns problemas que acabaram acontecendo. Mas o que quer dizer Comespro? A Comespro é uma confraternização das mocidades de São Paulo. Tá. Uma coisa assim. Um encontro da mocidade Isso, era um encontro da mocidade de São Paulo, que se eu não me engano acontecia entre junho e julho. E eram, acho que 2 dias do fim de semana também que o pessoal ia. E eu não consegui ir na Comespro as 2 vezes, porque como eu ainda era menor, eu ia com um grupo. Mas aí o pessoal desistiu no final assim e eu acabei não indo. Mas essa experiência para mim, eu acho que da Comerge foi o que fez para mim depois conseguir falar assim, nossa, a gente tem que fazer aqui. E quando o EJE surgiu, eu falei, não, todos os anos eu tenho que estar lá, porque é isso que faz parte. E surgiu quando o EJE? O EJE surgiu em 2016. Então já tem aí um caminhar. Sim, a 8 gente anos. tá indo, Na verdade, assim, a gente teve 2 versões também, né, no meio que online, então a gente tá indo pra 10ª edição. Tá. Né? Aí, porque a gente teve 2 versões online, que foi um ano que teve sarau e o pessoal fez apresentações, e um outro ano a gente teve estudo mesmo. E o objetivo do EJE é esse, né? A gente quis justamente expandir para outras cidades para que o EJE seja isso, ele seja não só um encontro, mas um movimento. Né? Um movimento de que a gente consiga sempre conectar mais jovens dentro da doutrina. E eu acho que deve ser muito bacana nesses encontros, que a gente fala que os adolescentes têm as tribos, né? A gente brinca, né? Cada um tem o seu gueto, o seu grupinho. E eu acho que é bacana nesse sentido do fortalecimento, de falar assim, nossa, você veio
né, no Rio de Janeiro, você veio de São Paulo para cá, e eu acho que acaba fortalecendo toda essa questão da espiritualidade, das suas crenças, dos seus dilemas também, né? E voltando um pouquinho para esse trabalho que vocês realizam como dirigentes da mocidade, o que os jovens têm trazido de tema? O que eles têm trazido para esses encontros de evangelização que vocês acabam trabalhando? Eu sei que vocês têm um planejamento, vocês têm, né, um roteiro, mas quais são as demandas atuais que esses jovens têm trazido para as casas espíritas? Na primeira versão que eu entrei no EG, em 2022 pelo menos, nós tínhamos muitos jovens que já tinham muito tempo de casa, né? Sim. Então, eu acho que eles já traziam um conhecimento bem grande, né, da doutrina. Então, eu participei ali nos bastidores, como eu era um pouco mais velho, né, no EG. Então, eu falei assim, não, vou ficar aqui de contenção. Mas eu via que tinha muito jovem que já tinha uma carga, né, espírita muito grande, que eles já tinham muito do conhecimento. Eu também, aí por isso que eu já fiquei um pouquinho mais quieto, mas sempre debatia, eu levava um ponto que algum jovem tinha levado. E uma coisa muito legal do EG é que em todos os anos, os jovens se escolhem o tema do ano que vem. É sempre escolhido por eles. É. A gente, acho que as meninas, quando elas pensaram nisso, foi justamente essa questão de tipo, poxa, vamos dar a escolha para que eles escolham realmente o que eles querem estudar, né? Sim. Então, a gente separa alguns grupos, né, que são sorteados, e eles leem o evangelho. Então, eles fazem um evangelho mesmo, fazem a prece, leem o evangelho, e através desse tema do evangelho, eles criam o tema do evento do ano seguinte. E aí é muito legal, porque assim, até ano passado, realmente, montando o cronograma da nossa mocidade, foi justamente isso, assim, o que a gente precisava colocar e o que eles queriam. Então, no segundo semestre, quando eu entrei como dirigente da mocidade, a gente teve um dia para conversar sobre os temas que eles gostariam. E aí eu acho que uma coisa que entra bastante para eles, principalmente hoje, é trazer os temas já estudados, só que de acordo com a visão moderna. Então, o que é a mediunidade hoje? Por que hoje eu não preciso que as mesas estejam girando para que as coisas aconteçam? Tá. Então, eu sinto que eles querem justamente isso, essa questão de assim, eu entendo e eu preciso entender isso daqui, mas tem certeza que não tem necessidade de ter um fenômenozinho aqui, outro ali? As questões pessoais, porque hoje, infelizmente, nós vemos um aumento muito grande, né? De jovens com questões de depressão, de automutilação, de vícios em telas, e outras, né, envolvimento com álcool, drogas, enfim. Como que vocês percebem e como que vocês acham que o movimento, a frequência desses jovens dentro desse movimento, o que pode auxiliar? Ou se esses jovens trazem essas questões para vocês, de que forma esse jovem pode se sentir amparado também emocionalmente dentro de um espaço lá de evangelização da juventude, da mocidade? E eu me deparei muito com essa dificuldade, né? Porque foi o primeiro ano que eu como dirigente ano passado, então eu fiquei meio assustado quando chegou uma jovem levantando todos esses pontos, né? E nem a gente tem um cronograma que a gente segue e eu monto, até eu ainda peço ajuda muito para Emily, né? Para ela montar o cronograma, eu monto a aula, eu passo para ela fala, você pode ajustar isso assim. Mas aí eu montei uma aula, né, que não tinha nada a ver com esse tema de mediunidade, com suicídio. E essa jovem nova chegou na mocidade e naquele fervor, né? Quero saber, quero ver como que é esse negócio do espiritismo. E ela levantou muitos pontos. Aí eu, para não fugir muito do tema, continuei, dei alguns exemplos para ela, falava assim, a gente pode depois, eu posso montar uma aula com esses temas, ou até convidar, por exemplo, alguém que fale muito bem sobre isso, para que ele possa te passar tudo isso certinho. Aí passou um tempo, eu tinha uma aula mais ou menos com esse cronograma, né, com essa parte, era um tema para falar um pouco sobre alucinações, né, na visão da doutrina espírita, e eu convidei ela, né, eu convidei, na verdade, um palestrante do NEOV, que é o Maurício, que ele é psicólogo, e falei, ele vai falar isso com muita propriedade, né? E convidei ela, né? Aí o Maurício foi, ele deu essa aula, ela foi, e ele falou, não, realmente, né? Fez sentido para mim.
E assim, depois ela começou a frequentar mais, porque o espiritismo fez muito sentido para ela, né? Entendi. Ela ainda tem algumas dificuldades, assim, eu trabalho muito com ela, né? Ela adora jogar vôlei, né? Então, por isso que a gente vai falar um pouco mais sobre o próximo evento, né? Que a gente teve. Foi uma ideia, né? Isso fortaleceu muito essa minha ideia de criar este projeto, né? Então, eu acho que eu consegui pegar mais uma alma, né? Então eu fiquei muito feliz. Sempre que ela pode, ela tá indo na mocidade. Ela mora em Barueri. Ela mora na frente do Cefa ali. Tá. E ela só conhecia o Neov, né? Então eu falei pra ela, vai um dia, ou um dia que você quiser ir lá no Cefa, me avisa que a gente vai lá junto, eu te apresento, né, pros outros dirigentes. Eu comecei esse trabalho de expansão, né? Então eu tô meio que conheço todo mundo. Entrei na USE agora esse ano, então eu tô conhecendo bastante gente aí do movimento. Então, acho que isso ajuda muito. Esses jovens que vêm com perguntas, eu acho que a gente fazer esse acolhimento, mostrar para ele, montei uma aula só para você. Só para tirar a sua dúvida. Eu acho que é validar mesmo, né? Validar o que eles estão sentindo. Falar, olha, você é importante. Sua pergunta é importante. Sua pergunta não é boba. Sua questão não é... Né? Tudo que você trouxer vai ser dado valor e importância. Eu acho que isso é fundamental. Sim. E que às vezes eles não encontram esse espaço numa família, até na própria escola, né? Então, de repente, também se torna um ponto de apoio emocional importante para essa juventude, né? Sim, eu acho que essa questão da confiança realmente ela é muito importante nisso, né? Lá a gente tem também um tempo para meio que conversar como que foi a semana deles. Então a gente sempre pega um ponto de o que foi muito ruim e o que foi muito bom na semana, para a gente justamente conseguir trabalhar nisso. E eu acho que o principal, assim, quando a gente fala sobre esses temas, é essa questão de, tipo assim, eu não vou te proibir. Então, vou falar pra você, não bebe porque faz mal. É mentira, porque você não vai fazer aquilo que eu tô te pedindo. Porque eu não tenho que te dar uma imposição. Mas eu posso te falar, olha, se você tomar uma bebida sendo menor de idade, o seu corpo ainda não tá preparado pra isso. Então, você pode ter alguns problemas no futuro. É uma forma diferente de você conversar, né? E informar, mostrando que realmente você está preocupado, mas não que você está dando uma imposição e nenhuma obrigação para eles, né? E a gente tem muito essa questão, assim, que temos alguns jovens que são também, que frequentam o centro e frequentam outras religiões. E isso é uma coisa realmente que a gente sempre tem que trabalhar nisso, do respeito. Do respeito. Então, desde que o principal para eles sejam, vocês estão respeitando as pessoas, vocês estão se respeitando. Afinal de contas, o corpo de vocês é importante. Ele faz parte de quem vocês são. Então, entra muito nisso. E eu acho que a gente consegue trazer isso também justamente no EJE, né? Por ser um dia que é como um intensivão de mocidade, a nossa ideia é sempre essa, é que a gente consiga ter atividades, apresentações, que a gente encaixe justamente as coisas que estão acontecendo atualmente dentro de uma maneira de como Cristo faria para ver isso. Né? De realmente, você vai apresentar a outra face quando alguém bater? Né? Então, me conta, contem agora exatamente o que é o EJE, né? Porque para quem está aqui assistindo conosco, talvez tenha essas dúvidas. Contem, vocês, né, já contaram um pouquinho que já é a 10ª edição. Sim. Mas o que é o EJE? O que vai acontecer nesse dia? Como que está sendo essa organização? Enfim. O EJE esse ano, né, tem o tema que é o Para Além dos Rótulos, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Então, acho que esse EJE, que a gente estava conversando na reunião de feedback, a gente viu que é um EJE que vai ser mesmo para mostrar para esses jovens a importância de estar ali na doutrina ou em alguma religião, né? A importância de fazer o bem para o próximo. Não importa quem. Sim. Então, eu acho que o EJE, ele é um pouco disso, né? Dessa junção, né? De mostrar para os jovens, né? Pegar um dia e falar assim, vamos juntar todo mundo, vamos expressar nossas opiniões, vamos levar, né, o que a gente aprendeu, o que a gente entende por religião, o que a gente entende por ciência, né? Então, eu acho que o EJE, ele é, além de ser um centro, né,
dentro de cada casa, eu acho que o EJA ele vem com esse apoio de juntar, dos jovens verem que eles não estão sozinhos. Sim. Né? De que, nossa, então não é só o GESP que existe uma mocidade em Barueri, existem jovens espíritas em Jandira, jovens espíritas em Cotia, né? Porque eu acho que os centros eles ficam muito fechados. Sim. Nesse ponto. Então, eu acho que quando começa a abrir esse leque, né, eu acho que o EJA vem para quebrar um pouco isso. Né, para eles verem que, não, realmente, o meu primo que é evangélico, que existem 500 mil igrejas evangélicas aqui na região, o espiritismo também existem outras. Né? Outras casas, com outros lugares. E o que vai acontecer nesse EJA? Então, vamos supor que eu sou um jovem, um adolescente que estou escutando esse podcast. Né? Como que eu vou ficar sabendo o que vai acontecer lá? É o dia inteiro? Sim. Conta um pouquinho sobre esse planejamento. Primeiro que eles podem estar seguindo o nosso Instagram. Com certeza. _EJEC. Nós vamos colocar na descrição do vídeo, então vai estar tudo escritinho ali embaixo. Mas, tá bom? assim, eu acho que, voltando no que você tinha falado, o EJEC é o Encontro de Jovens Espíritas de Carapicuíba. Hoje e região. Tá. Porque justamente a gente expandiu. E o EJA, ele, além de um encontro, ele é esse movimento, né? Ele é esse movimento de conexões. E o que a gente tem? A gente tem muitas atividades, né? Normalmente a gente inicia, assim, entre 9 da manhã e termina às 17, 17h30. E aí é uma coisa de, tipo assim, nossa, 12 horas de intensivão realmente de estudo? Como assim? E é muito legal, porque a gente tem atividades, tem música, tem dancinha. E por mais que todo mundo fique assim, ai, mas eu não gosto muito de dançar, eu não sei uma coreografia, mas eu tenho certeza que vocês ouvindo as músicas, vocês vão ter vontade de dançar. E eu acho que é mais do que isso, é realmente essa sensação de pertencimento, né? De você realmente conseguir estar ali num grupo em que você se sinta parte. Então, a gente costuma ter 2 divisões de grupo, né? A gente faz uma atividade no começo, que é a roda de conversa, em que a gente sorteia eles, independente da idade, e depois a gente faz os grupos de estudos, que são divididos por idade. Porque a gente entende hoje que existem coisas realmente que os jovens de 11 a 13 anos conversam, que os jovens de 18 mais não vão conversar. Sim. Então, não adianta eu querer falar para uma pessoa de 18 anos que já se formou sobre o que eu tô tendo no 2º ano da escola. Uhum. Então, são justamente temáticas que a gente consegue hoje trabalhar com eles. Estão todos estudando o mesmo tema, mas cada um na sua maneira, na sua verdade, na sua profundidade. E aí a gente sempre tem essa questão de, os coordenadores, eles sempre estão na doutrina. Então, os nossos coordenadores sempre, né, nós quando fazemos isso, é essa questão de, você tem que ter um estudo, pelo menos, para que a gente saiba o que a gente está falando para os jovens, né? Então, é essa questão de sempre ter esse cuidado e saber como que a gente está se portando com eles, né? Para que eles realmente consigam sentir aquela confiança de estarem ali conosco. E ano passado, né, a gente teve uma visão muito legal do EJA, assim, totalmente nova, que foi que a gente teve muitos jovens mais novinhos. Então, a gente teve bastante jovens entre 12 e 13 anos que vieram de Cotia para Carapicuíba, então... E Tarsila, então, é a partir de que idade? A partir de 11 anos. A partir de 11 anos até 20 e poucos. Até 20 e poucos, né? E teve isso também, a gente teve muitos jovens e muitas pessoas mais velhas. E eu acho que foi um contraste muito legal do que a gente, assim, não imaginava pro evento, né? E para um dia chuvoso, que foi o dia do nosso evento ano passado, em outubro, foi uma coisa, assim, super legal de ver. Então, eu espero que vocês venham, estejam conosco esse ano. Vai acontecer em outubro, sempre no último domingo de outubro. E até lá a gente faz mais divulgação para vocês. Então, sigam o nosso Instagram. Mas vai ter um outro evento agora, pertinho. E é muito legal. Acho que quando o EJA começou a fazer, né, em 2019, 20, 21, 22, ele estava fazendo muito sucesso e tinham muitos jovens que tinham já uma bagagem espírita muito grande, né? Tanto que eles já conheciam a Comespro. E eles viviam perguntando pra gente, né? Quando que vai ter um EJA de 2 dias, né? Olha, já surgindo os acampamentos. É o nosso sonho, né? Mas a gente tá estruturando a coordenação para isso.
Mas é uma vontade que a gente realmente não consegue tirar, né? Eu acho que é o que eu falei. Quem vai para um encontro de mais de 2 dias sempre quer que todos sejam assim. Com Mas aí, certeza. nesse pensamento, como vamos fazer um ED de 2 dias? Vamos fazer no mesmo final de semana, no mesmo nível de uma Comestro, de uma Comecap? Ou a gente pode fazer um ED no começo e um ED no final do ano? E acho que aí surgiu o Unificart. Foi. Que não deixa de ser um outro ED, né? Tá. Também é um movimento, né? É um encontro, né? Dos jovens. A gente abre, na verdade, o Unificart para adultos E também. para as crianças, ele é um evento que é aberto. O Unificart, ele surgiu também, né, do Rio. E aí foi um amigo nosso que idealizou, que hoje não está mais com a gente na coordenação. E o Unificart quer dizer que é uma unificação através da arte. Então é justamente isso. O Unificart, ele vem em julho, né, no meio do ano, antes assim da gente entrar já no segundo semestre para esquentar o ED, para que a gente consiga ter uma forma de ver a arte dentro da doutrina espírita. Então é um dia onde a gente tem oficinas de teatro, de música, de artes visuais, para que a gente consiga entender que a doutrina também pode ter esse lado artístico, Sim, né? com De certeza. que não é realmente só aquela questão de livro, estudo, mas e os teatros, E que você pode né? se expressar, né? E a Sim, sua alma se expressa de todas as exatamente. formas. Pela música, pela Sim, arte, com certeza. pela escrita, né? E Então, a sem gente que dúvida. estuda a doutrina, a gente vê a importância que a música Sim. tem, né? A gente vê a importância. E é uma forma gostosa de chamar os jovens também, né? Para participarem com a gente. Eles terem um dia um pouco mais descontraído, né? A gente está nas férias das mocidades. Sim, Né? Então, é uma forma deles irem, né? Falarem assim, nossa, realmente, não é só um ED que a gente vai, fica brincando e estuda. Não é a mocidade que a gente vai, fica lá só estudando, né? Alguém sempre falando. Ou uma palestra e com slides. são dinâmicas, são Sim. outras Sim. propostas. E né? eles se Jogos. apresentam, né? Sim. A gente tem o sarau, que é o momento que fecha o evento, e o sarau é para isso, é para que eles apresentem as artes deles. Então, eu fiz um poema, eu pensei numa dança, eu pensei numa música, você pode apresentar, essa é a oportunidade. E por isso que quando a gente pensou, a gente teve essa ideia de fazer para mais idades, né? Por que não? A gente tem a nossa criança interior também, independente da nossa idade. E é uma coisa que foi super legal. Ano passado, a gente teve uma oficina de fantoches. E ficava naquela, nossa, mas o fantoche parece tão infantil. Mas a gente teve um grupo que a gente tinha 2 pessoas bem mais velhas, uma criança e uma jovem. E junto eles fizeram um teatro incrível. Imagino. Entende? Então é isso que a gente Pareciam viu e falou. crianças brincando. Todos Porque a eles. interação tá A interação no fantoche, foi né? essa. Então a gente se sentiu e falou assim, cara, é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Quando eu fiquei sabendo da proposta do Unificart, que foi esse evento que a gente criou em 2023, que eu chamei o Lucas, eu falei assim, não dá, eu não posso deixar isso aqui morrer, porque eu acho que uma coisa que me fez ficar muito na doutrina foi a música, né? Eu fui do grupo musical Nea Luz, que hoje não existe mais, mas que eu fiquei praticamente quase 10 anos. E hoje eu sou parte do Cantores da Luz, né? Que é um grupo de cantores do NEOV. Mas eu acho que, assim, a música, pra mim, ela sempre foi uma coisa muito importante. E eu acho que ela traz essa conexão pra gente, né? E a gente sempre usou muito dela nos nossos eventos. Então, vamos escolher uma música tema para esse ano. Para que eles consigam sentir essa conexão através daquele som, Sim. né? E só o fato de todos estarem cantando juntos Sim, já traz nossa, é um essa poder, união, assim, né? imenso. Essa energia que fica circulando a todos. Com certeza. Né? O Unificart mesmo, ele é muito maravilhoso. A gente tem a ideia de sempre trazer... A ideia era sempre trazer um grupo, né? Que cante, né? Mas a gente sempre convida os cantores da luz mesmo para participarem com a gente. E em todos os encontros que a gente tem com eles, eles falam, né? No momento que eles estão cantando ali, ou mesmo no momento que eles chegam... quem tem uma mediunidade um pouco mais aflorada fala sobre como está sendo o resgate dos jovens, né? Que vêm, né? Por sentir essa energia que a gente está sentindo, né? E como que é lindo, né? Então a gente vê cada vez mais a importância da música. Sim, eu acho que foi a importância coisa das mais artes. emocionante, assim, que a gente escutou no último evento, né? Foi sobre isso. Tanto que a gente chegou a discutir se não faríamos, né?
E vocês trabalham com voluntários? Como que faz essa captação de recursos humanos para esses eventos? Sim. Tanto de outubro quanto de julho. Vocês já têm uma equipe de voluntários? Sim. Esse ano a gente conseguiu unir. Nós trabalhamos com a captação voluntária. E aí, realmente, em 2023, a gente ainda tinha uma coordenação um pouco mais antiga no EGE. E essa coordenação do Unificarte acabou não sendo todas as mesmas pessoas, apenas 3. E aí a gente falou assim, poxa, a gente precisa conseguir trabalhar nisso, né? E aí em 2023 e 2024 tínhamos ainda coordenações separadas, então uma coordenação era o EGE e uma coordenação Unificarte, tanto que a gente estando nas duas, a gente ficava, meu Deus, a reunião hoje é de quem? É do EGE ou do Unificarte? Meu Deus, eu não tô sabendo mais. E aí esse ano a nossa proposta para a atual coordenação foi essa, falou, não, vamos unir os projetos, porque eles são parte do mesmo ideal, né? Sim. E aí essa captação a gente faz com pessoas que a gente conhece nas casas, né? O EGE acabou com 4 coordenadores. Sim, ficamos ano passado apenas com 4 coordenadores para fazer um evento do tamanho do EGE. Quantas pessoas, mais ou menos? Então, vocês recebem? Foi um dia chuvoso? Foi. No ano passado tivemos 30 jovens, né? Mais as coordenações, acho que 8 coordenadores e apoios. Isso, né? 4 coordenadores e 4 apoios. E acho que a gente sempre trabalha nessa ideia, né? A Tarsila, né, o pessoal da coordenação sempre tem a ideia de convidar, né, os futuros coordenadores, né, que a gente já tem em mente. Vamos convidar Luísa. Porque vocês precisam sentir a energia do evento. Vamos colocar eles como apoio por enquanto. Aí a gente sempre faz esses convites, né, para que eles venham como apoio, né, do EGE ou do Unificarte, e depois, quando acaba, a gente pede para eles ficarem no feedback, porque a gente sempre se emociona nesses encontros, né? Então, quando eles veem, né, os apoios pro feedback, a gente acaba formalizando o convite para coordenação. Sim. E essa divulgação, porque hoje vocês estão falando, eu estou perguntando porque às vezes são dirigentes de casas que estão assistindo. E hoje, vocês falaram por essa unificação, que não é só mais Carapicuíba, é Carapicuíba e região. Que pega Cotia, Barueri, Jandira, toda que é a região oeste metropolitana, né? Região Paulista. Oeste aqui, praticamente. Como que vocês pretendem fazer a divulgação? Porque são tantas casas espíritas, vocês estão... Agora você falou que já teve um apoio da USE, e eu acho que é bacana a gente também falar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, né... Vamos supor que é o dirigente de uma casa em Cotia, que talvez nem estivesse sabendo desse evento. Então, como que a gente, de fato, vai poder fazer essa unificação? Porque a ideia é realmente transformar isso num movimento grande, né? Eu e a Tarsila, a gente está muito unido nesse movimento, né? Inclusive, a gente criou o Departamento de Mocidades. A gente recebeu o convite, né? Eu vou falar no começo. A gente recebeu o convite da USE de Carapicuíba, que hoje é renomeada, né, é USE do Oeste Metropolitano. E a gente recebeu esse convite em outubro do ano passado e de lá para cá entramos assíduos mesmo. E aí, hoje, como representantes também do Departamento de Mocidade da USE, o nosso papel é esse também, a gente conseguir unir esse ideal de expandir, né, a divulgação da doutrina nas outras casas. Então, a nossa ideia, assim como ano passado, é visitar os centros. Então, todos os centros que a gente, pelo menos, consegue já ir achando os contatos ou pergunta para alguém, você sabe se no centro tal tem mocidade, não tem? Para que a gente consiga estar indo, né, fazer esse convite. Então, é mão a mão, uma coisa muito costuradinha mesmo. Sim. E foi um trabalho que deu trabalho. Muito. Né? E a gente via que as mocidades, elas estavam, né, algumas muito largadinhas nos centros, que a gente chegava com esse entusiasmo, com essa ideia, e que a gente sentia que não colocavam tanta confiança na gente. Né? E agora, levando o nome da USE, eu acho que a gente ganhou um pouco mais, né, dessa confiança, né?
Então, a gente já estava, né, se vendendo. Nós vamos, a gente pode dar uma aula na sua mocidade. Sim. Aí a gente sempre entrava em contato com os dirigentes, porque a gente já tinha feito esse trabalho de expansão, né? A gente chegava mais, né, realmente quietinho, de, posso ir um dia para conhecer a sua mocidade, saber como que é. E aí a gente acabava fazendo esse contato, né? Eu acho que eu peguei muitos contatos realmente no primeiro encontro cultural espírita que teve no Museu da Bíblia, em 2023. E aí eu fui como convidada para ficar na evangelização. E aí lá eu acabei conhecendo outras representantes de outras evangelizações, né? E aí meio que foi assim que a gente começou, de falar assim, vamos expandir para esse centro, para esse centro e para esse centro. Primeiro para que a gente conseguisse também ter uma organização, né? De saber, poxa, se a gente expandir para, sei lá, mais 4 centros, quantos jovens talvez a gente teria no evento? Para que a gente sempre conseguisse organizar o espaço em que a gente faria, né? Sim. E o EJE mesmo, ele foi idealizado e começou dentro das casas espíritas. Mas conforme foi passando, ele se tornou um movimento tão grande que as casas espíritas não estavam mais comportando. Não tinha um espaço. Então a gente passou a fazer numa escola. Na época a gente fez 3 anos seguidos na mesma escola e ano passado a gente acabou mudando. Mas a nossa ideia sempre foi essa, porque pelo EJE ser um movimento também, entra naquela questão de que você não precisa necessariamente estar dentro da casa para que aquilo continue acontecendo. Porque se Jesus disse, né, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sim. E por que não fora do centro, mas desde que a gente estivesse nesse mesmo ideal? Sim, com certeza. Com certeza. E um que vai acontecer agora em janeiro, que é uma outra coisa. Vocês estão cheios de eventos para contar aqui hoje, hein? O bom da mocidade é isso, ó. Sempre tem alguma coisa nova. Sim, a gente não para. Não para. A gente não para. O meu pai até brinca, assim, que ele falou assim, eu tenho que ligar, eu tenho que ter certeza se você e o Lucas têm agenda pra gente fazer as coisas. Porque vocês sempre estão ocupados. Porque um fim de semana é reunião da USA, outro fim de semana é do EJEC, outro fim de semana vocês estão fazendo algum evento. O que tá acontecendo? E esse evento que veio de janeiro realmente foi uma ideia que o Lucas trouxe pra gente, da gente pensar de fazer uma outra forma de talvez trazer os jovens para dentro do espiritismo, né? Tá. Então, o nosso evento é chamado de Cop Spiritins. E ele é idealizado como um campeonato. Um campeonato esportivo, de vôlei. uma atividade um campeonato esportiva. esportivo de vôlei e futsal. E vai acontecer agora no final de janeiro. Isso. Agora, dia 25 de janeiro, a gente vai estar ali no ginásio Carlos Neto, na aldeia de Barueri. Esperamos todos vocês. Um sabadão de férias pra gente poder curtir. Se chover, continua tendo do mesmo jeito. Continua. O ginásio é fechado, então sem nenhum problema. O ginásio é fechado, não tem desculpa. A gente vai estar fazendo arrecadação também de alimentos não perecíveis para que a gente possa depois fazer a doação para um asilo que a gente descobriu lá em Pirituba. Então, a nossa ideia é essa. Pirituba não, desculpa. Pirapora. E a nossa ideia é que seja um dia também não só para a juventude espírita, mas é um dia que seja também para os amigos deles. Da juventude. Da juventude. E também tem o time dos seniors, né? Então, não é só para a juventude. A gente tem o time dos seniors das casas também. E a nossa ideia é essa, que seja um dia também de diversão, né? De descontração para todo mundo. E a gente vai ter quiz espírita. Então, a gente sempre tá ali também para conseguir colocar um pouco da doutrina em tudo que a gente faz. Bacana. Então, olha, para você que está seguindo a gente, depois todas essas informações estarão na descrição do vídeo. Tanto as páginas do Instagram, quanto as páginas do evento, para que você possa participar e fortalecer. Eu acho que é muito importante a participação de todos nesse sentido, né? De dar essa voz, de dar esse espaço para que a juventude, que tem muito a nos ensinar, né? Que ela possa cada vez crescer mais dentro das casas espíritas, porque é uma grande realidade que nós vemos e que muitos até convidados aqui trouxeram também da realidade de suas casas, que as casas estão envelhecendo, quer dizer, não está tendo a renovação. Sim. Então, são as mesmas pessoas, que aí os dirigentes estão ficando velhinhos, quem vai assumir, quem vai... porque é diferente até de outras religiões, né, que tem o pastor, tem o padre, tem a pessoa X responsável, tem uma diocese e tudo mais.
No movimento espírita, são os dirigentes de casas, né? Então, é uma pessoa que está lá para ser o dirigente, tomar conta daquilo. Então, exige muito realmente a participação da comunidade nesse sentido, né? Então, é um trabalho assim que vocês estão fazendo muito bonito. Esse vai ser a primeira Copa? É o primeiro Copa. A primeira, ó. É o primeiro, é a primeira edição, então pode esperar muito, porque a gente vai tentar entregar tudo. Ai, que bacana, muito legal. Olha, assim, eu estou encantada. Primeiro, eu gostaria de falar com o trabalho de vocês dois, mas primeiro, acima de tudo, com a determinação. Então, assim, a determinação dos dois, a disciplina e a crença e a fé de que esse é o caminho. Então, é bacana a gente ver vocês dois nesse trabalho, e eu sei que de muitos outros jovens que estão também auxiliando vocês. E que cada vez mais aqui é um convite, né, para as casas espíritas olhar para essa mocidade, dar o espaço para essa mocidade, entender quais são as demandas, porque não precisa ser tudo igual, porque todos nós somos diferentes, somos únicos, né? Então, né, a gente pensando em Cristo, ele escolheu lá os 12 apóstolos, um diferente do outro. Então, a gente tem que saber que cada um tem a sua questão mesmo e que é essa diferença que traz o enriquecimento, né? Então, a diferença de você, assim, de cada um, de cada jovem que está lá, de cada pessoa que está lá participando, cada espírito, ele tem muito a nos ensinar. E é o que você falou quando nós nos conhecemos. Às vezes, aquele jovem, né, de 15 anos... ele é um espírito muito mais velho e evoluído do que nós. Com certeza. E ele então, tem muito se nós mais. acreditamos na reencarnação, a gente tem que entender que esses jovens, assim como nós já fomos jovens um dia, nós também temos a nossa história reencarnatória, todo o nosso trabalho, todo o nosso processo, toda a nossa caminhada. Então, é um respeito, né? Um respeito, acima de tudo, ao espírito que está lá em desenvolvimento, que somos nós também. Então, a gente tem que sempre se colocar nesse lugar. Sim. O que eu tenho que aprender com esse jovem? O que esse jovem está me trazendo? O que eu posso reformular na minha vida que esse jovem está trazendo para mim, né? Então, eu acho que esse é um convite para pais, então, para pai, para mãe, para os dirigentes das casas, para pessoas envolvidas com a juventude, que de alguma forma consigam trazer aí esse espaço, essa escuta, né? Porque eu falo assim, que não é que eles não têm voz eles têm muito, eles não encontram a escuta, espaço de escuta. Então, que a gente dê esse espaço de escuta dentro das casas espíritas para todos esses jovens, né? Sim, com certeza. É da mesma forma que sempre que chega uma pessoa nova no centro e a gente tenta fazer essa pessoa se sentir o mais à vontade possível, né? Eu acho que tem que ter, por exemplo, leva ele na mocidade para ele ver como que é. E falar, né? Os jovens, eles são tão ativos. Eu acho que faltou muito isso na minha rebeldia mesmo, né? Porque meu pai tentava me levar para o centro e eu não me identificava com a mocidade. Mas eu acho que talvez, se eu soubesse que a mocidade era tão ativa, né? Aula no parque, IEG, Unificarte, Copa Espiritim, viagem, né? Acho que se eu soubesse que tinha tudo isso, acho que talvez eu tentasse um pouco mais participar dessa casa, né? Participar dessa mocidade. E quem sabe eu não estaria lá até hoje, né? Sim, e a nossa ideia é essa, né? Com as divulgações hoje, eu acho que quando eu pensei, você vai falar assim, poxa, a gente está trabalhando justamente para a juventude, então por que não usar uma coisa que eles sempre estão vendo, né? Que é o celular, Instagram, né? Então eu falei pra galera, eu falei assim, gente, a gente tem que ser o social media, sim, vamos fazer tudo para que... Instagramável. Instagramável, tudo tem que ser instagramável. E é justamente isso, para que a gente consiga realmente fazer com que esse movimento, ele seja maior. E para ele ser maior, ele tem que ser visto realmente, porque é isso, eu acho que é a questão da gente ter as oportunidades, né? Ano passado a gente teve festa junina lá no Neal e a mocidade trabalhou super ativa. Então, assim, eles foram numa sexta-feira fazer brigadeiro na casa.
E aí eles se juntaram, né, na casa de um deles, fizeram um brigadeiro e depois foram trabalhar na festa junina. E isso é super legal, porque é esse movimento que a gente quer. A gente quer que eles se sintam vistos, né? Sim. Então, hoje também a questão de talvez ser mais maleável entre o básico 1 e básico 2 para a partir dos 16 anos começar, já é uma maneira também. Porque hoje a gente vê os jovens lá e fala assim, olha que legal, ó, esse jovem começou na mocidade. E por mais que ele esteja escutando o que ele já escutou, ele tá aqui. Ele tá aqui, porque eu acho que realmente quem fica muito tempo na mocidade acaba tendo essa visão de tipo, putz, cara, eu já fiz isso aqui tudo na mocidade, mas pelo menos dá aquela vontade, dá aquela questão de falar assim, olha, se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou poder trabalhar na casa, eu vou poder ter essa visão. E também de aprender a escutar os outros também, né? Então, é um exercício. Lá na mocidade, eles estão falando entre os pares, entre pessoas de idade aproximada. Então, também é um exercício importante para esse jovem, quando participa de um curso, de um básico, com adultos, que eles vão entender outras questões, né? Outra visão, então eles vão estar aprendendo não necessariamente sobre o conteúdo específico da aula, mas o que essas pessoas estão trazendo para aquela aula, né? Para aquele encontro. Exatamente. O que eles estão vivenciando. O que eles estão vivenciando. E acho que a mocidade é muito importante em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente tenta ao máximo levar, né? E a proposta da gente entrando na USE, criando o departamento de mocidade, é justamente ajudar centros que não têm mocidade. É isso que eu ia perguntar para vocês. Sim, tem centros que não têm mocidade. Sim, tem bastante centros Sim. que não têm mocidade. E a nossa ideia é justamente essa, né? Inclusive, a coordenação é composta por pessoas de centros diferentes. Para isso, para que a gente consiga fazer assim, ó, vamos ter um representante aqui no Cefa, vamos ter um representante no Cristão, vamos ter um representante em cada centro que a gente consegue se expandir. E aí a nossa ideia é justamente essa. A gente até gravou um vídeo para o Instagram do DM explicando qual que era a nossa função, né? E é justamente isso. Então a gente deixa aberto também, né, a nossa ajuda para o que vocês precisarem. O nosso Instagram está lá e os nossos contatos para isso, para que a gente consiga pelo menos dar esse start de poder ajudar e falar assim, olha que legal, aquela mocidade surgiu depois que a gente deu uma ajudinha ali, mas para que a gente consiga realmente ter mais esse movimento, Sim, né? sim. Porque é o que a gente quer. A gente quer Sim. que outras pessoas se sintam pertencentes e bem como a gente se sente hoje, né? Como a gente se sentiu pelaquela vez que a gente foi e alguém fez você ficar, né? Eu acho que a gente tenta passar muito aquela parte de... A gente tenta ajudar da mesma forma que nos ajudaram, né? Então, acho que a gente tenta levar muito isso, né? Para os jovens. E acho que eles sentindo isso, não necessariamente eles precisam ajudar só dentro do centro. Sim. Mas se eles ajudarem na escola, se eles fizerem igual a gente, para escutar eles, a gente para montar uma aula para que esse jovem se sinta pertencente. Então, tudo isso, né? Todo esse encontro que a gente monta para que ele fique feliz, que ele possa talvez fazer, né? Com um irmão, Na sua escola, né? Sim, Eu acho que a postura e tudo que eles aprendem dentro lá da casa espírita, que não é só falar de religião, ou falar de Cristo, ou de falar da doutrina, mas é realmente trazer, né? O que é esse homem de bem que um dia eu quero ser? Como que eu quero construir isso dentro de mim? E isso vai reverberar em todos os lugares, né? Que a gente, né, todo mundo diz, é muito fácil você ser espírita dentro de uma casa espírita. Exato. Mas você só vai se mostrar verdadeiramente espírita fora de uma casa espírita, né? Para ver se as suas atitudes, se elas condizem com o que realmente você está aprendendo, você está estudando, você está se propondo a ser. Então, eu acho que são sementinhas que vocês estão plantando e que estão indo para outros lugares, porque aquele jovem que teve esse trabalho realizado pela mocidade espírita, ele vai levar essa postura para outros lugares. Então, se ele vê que alguém lá está sofrendo bullying, ele não vai estar participando disso, ou vai ser o contrário, ele pode ser que ele esteja se colocando a favor daquele que está sendo, de alguma forma, oprimido, né? Então, se ele vê, às vezes, um colega fazendo escolhas que seriam muito prejudiciais para a vida dele, ele pode ir lá sentar junto e falar, tô aqui, se quiser conversar, alguma coisa assim. Então, eu acho que esse que é a esperança do movimento espírita como um todo, né? Que a gente consiga levar
os ensinamentos da doutrina espírita para todos os lugares. E não só aí dentro de uma casa. Sim, é que eles consigam carregar no coração tudo que a gente tá lá, né, estudando, né? E realmente é isso, porque ler o evangelho a gente lê. Agora, compreender e transformar isso na nossa vida que realmente é o trabalho, né? Sim. E a ideia é essa, é a gente trazer dinâmicas, atividades, eventos, para que a gente consiga facilitar, nem que seja um pouquinho, para eles entenderem que aquilo não é tão difícil, que não é um bicho de 7 cabeças e que é possível da gente ter no nosso coração. Porque é isso, é o respeito. Sim. É nada mais além do que o respeito, do que a boa vontade, do que a caridade com as pessoas. Sim. Né? E ela é ensinada principalmente pelas atitudes, né? Com certeza. Pelas atitudes. Então, a pessoa aprende vendo que o outro está fazendo aquilo, né? Sem dúvida. E acho que assim, eu já vejo hoje muito na minha mocidade, pelo menos, que eles veem, né, como que a gente está se esforçando, né? A nossa carinha de vez em quando tá num vídeo que a gente grava no Instagram e fala, nossa, o Lucas gravou um vídeo aqui, já gravou outro vídeo aqui, né? E a gente vê pelo menos a Maluzinha, né, que é uma das minhas jovens, querendo já trabalhar, né? Já ela tem 15 anos e ela já quer entrar para coordenação. Pra estar ali nos apoiando, sem Bacana, dúvida. Né? Então, eu acho que é realmente isso. Eu acho que a gente tenta, né, da maior forma possível, mostrar para eles, né, que é um trabalho gostoso, né, que é um trabalho que não ajuda só a eles, mas ajuda a gente também. Né? Acho que a gente acaba aprendendo muito, que nem você falou, aquele jovem que aparece na mocidade, né? Ele pode ser um jovem, um espírito muito mais... A gente aprende muito mais do que ensina, na A maioria gente das aprende vezes. muito mais do que ensina. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a gente tentando mostrar isso o máximo possível, dando esse exemplo, né? A gente consegue trazer mais pessoas. Então, agora, olha, para finalizar, de cada um eu vou perguntar a mesma coisa. Na verdade, aí olhando para a câmera de vocês, que recado, que mensagem vocês dariam para esse jovem que está assistindo a gente hoje? Primeiras damas. Ai, Que vem no coração de vocês agora? É vontade. É ter a vontade de se dar a oportunidade de conhecer. Se dar a oportunidade de entender e conhecer e dar realmente aquela chance. De falar assim, nossa, mas eu fui no domingo, no sábado, e tava tão chato, tava tão cansado. Mas tenta mais um pouquinho. Tenta pelo menos levar isso para que seja alguma coisa no seu dia a dia que você goste. Talvez não consiga criar realmente aquela sensação e aquele hábito de estar lá todo fim de semana, mas que pelo menos você consiga levar um pouquinho do que você estudou para a sua vida, para o seu dia a dia. E, eu não estou indo na mocidade, mas eu estou querendo ir em um desses eventos, pode vir, é super bem-vindo, desde que faça a inscrição. A gente sempre posta o link das inscrições no nosso Instagram, tá bom? A gente é até conhecido como os tios que fazem formulário, né? Sempre. De inscrição. Mas eu acho que eu seguiria também na visão da Tarsila, né? Para vocês terem a curiosidade, né? Que vocês vão, né? Conheçam alguma mocidade de algum centro e que entenda que o dirigente, ele não é um professor, né? Ele tá ali para ser um colega seu. Então, que legal, como que você se sentiu? Eu gosto muito de perguntar no final das aulas, quando aparece algum aluno novo, se fez sentido a aula, né, para ele. Porque se fizer sentido, talvez ele volte, né, com novas perguntas, e eu sempre deixo muito aberto isso, né, para todos os jovens que eu conheço. Se eles tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, a gente sempre tenta inovar de alguma forma, né, tanto para trazer mais jovens, porque a gente gosta de bagunça, né, eu pelo menos adoro uma bagunça, então se dependesse de mim a gente teria um evento em cada mês, pra gente sempre se reunir, bater aquele papo gostoso, comer alguma coisa juntos. Então, tenham essa curiosidade. Venham, conheçam, né? Eu estou no NEOV, a Tarsila está no NEAL, a gente tem outros dirigentes em outras casas que vocês podem estar indo conhecer.
e participem e perguntem, tirem essas dúvidas. Nós precisamos muito de pessoas com essa empolgação também, né? Com a vontade de fazer um teatro. Nós temos muita vontade de fazer um grupo de teatro. Mas falta integrante. Para não ser um monólogo. A gente tá trabalhando, a gente começa aqui, um pouco ali, a gente dá o exemplo, mas a gente sempre quer componentes. Fazer uma banda, a Tarsila canta, eu só invento, eu só agito. Mas montar uma banda de jovens, quem não sabe, a gente infelizmente precisa de pessoas. Então a gente tá nessa hoje, né, semeando mesmo, né, plantando, tentando colher isso um pouco mais para frente, e que se vocês tiverem essa curiosidade, venham, participam, conversam. Se o dirigente falar assim, não, você for conversar com o dirigente não te escutar, você fala, mas o tio Lucas lá no podcast falou que você tinha que me escutar, não sei o quê, e depois fala pro dirigente vir conversar comigo. Agora que eu sou diretor de mocidades da USE, eu tenho essa propriedade. Então eu posso dar apoio para ele, né? Eu posso ir montar uma aula com ele, a gente pode fazer muitas coisas juntos. Ninguém tá sozinho, né? Ninguém tá sozinho. Ninguém tá sozinho. Então, recadinho para você, dirigente de casa espírita. Olha para sua mocidade, vê como que ela tá. Você pode ajudar a casa vizinha, a casa próxima? Então vai lá, né? Vai também olhar como que tá a mocidade. Para vocês se unirem até por proximidade às vezes, né? E famílias, não deixem os jovens de fora. A gente sabe que às vezes tem muita rebeldia, eles gostam de falar o não, mas tenta trazer com um convite, né? Aquilo que vamos lá experimentar. Você não é obrigado, mas vamos lá. Quem sabe vai um dia, vai 2 e aí gosta, né? Se você não experimentar, você nunca vai saber. Sim. Então vamos dar essa chance aí aos jovens. Sempre dá a oportunidade do dia 2. Às vezes o dia 1 não foi tão legal, mas o dia 2 pode ser melhor. Sim. E pode ser ele que faça com que você goste e fique. Uhum. E sigam então as redes sociais, a gente vai publicar novamente na descrição do vídeo. E muito, muito obrigada. As portas aqui do Estúdio Shift estão sempre abertas, o Conversas da Alma também, para qualquer divulgação que vocês queiram fazer. As portas estão sempre abertas para vocês virem aqui conversar. E se quiserem um dia trazer outros jovens, mais jovens, a gente encher essa sala de jovem, vai ser bem bacana. A tá gente bom? que agradece demais essa oportunidade, realmente, e peço que vocês deem essa chance. E por tudo que a gente está conseguindo construir, e a nossa esperança é realmente que isso continue sempre vivo, que a gente consiga sempre trabalhar mais nisso. Legal. Eu que agradeço também, muito obrigado, Wagner, e que a gente possa realmente estar aqui fazendo novos convites de novos encontros. Com certeza. Então, continue nos seguindo e compartilhe sempre que você achar necessário e importante. Muito obrigada.